Banda 1, o grupo de antropologia cultural afro-indígena, nasce em 88 com essa necessidade da gente mostrar que a gente está aqui, né? Que a gente também queria adentrar os espaços de direito que eram negados, que foram negados, que ainda são negados ao longo desse século, né? Quando a abolição faz 100 anos, a gente aproveita uns jovens aqui da avenida, que era uma área muito marginalizada pela sociedade de Caravelas, né? E a gente faz esse manifesto, 100 anos da falsa abolição. É o primeiro momento que a gente se reconhece com um grupo que vem que reconhece essa identidade afro, né? De uma forma política, onde se discute a relação política e social do negro em Caravelas. Esse é o primeiro manifesto, porque antes eu falo muito que era coisa muito folclorizada, e a gente faz esse manifesto para discutir a relação social e política do negro aqui em Caravelas, né? Porque a gente não se via representado nos outros espaços aqui, né? A gente sabia muito bem nosso lugar, né? Aonde a gente estava, e também a gente queria saber também o lugar que a gente gostaria de adentrar também, né? E aí nasce, em 1988, o grupo de antropologia cultural afro-indígena no Banda 1. E em 92 nasce o Movimento Cultural Artimanha como instituição, mas o primeiro que nasce é o Banda 1, né? E a partir de 88 a gente começa a se organizar com um grupo sociopolítico, sociocultural, de identidade e de afirmação. E a gente busca esses valores identitários, né? O nome do grupo surge a partir da música Um Banda 1 de Gilberto Gil. Então foi muito legal, então surge a partir daí, né? Em 88 a gente não se via representado nesse 13 de maio, que a gente não reconhece o 13 de maio como o dia da abolição, né? Ao contrário, a luta do povo negro era 200 anos antes da Lei Áurea, né? Esse processo de luta, né? Tanto que em 88 mais de 50% da população negra já estava nos quilombos livres, né? A Princesa Isabel foi forçada, né? Porque a Inglaterra não aceitava, os países europeus não aceitavam, porque a Inglaterra estava na Revolução Industrial, né? E escravo não consome, escravo não compra porque não tem dinheiro, né? E ela queria vender os produtos, as máquinas dela. Uma imposição mais comercial, porque a Inglaterra queria vender os produtos dela de fábrica, né? A Revolução Industrial já estava na frente já. E o Brasil ainda continuava a explorar a mão de obra, né? Explorar a mão de obra. E em 88 ela é forçada, não porque ela era boazinha, né? E os movimentos no Brasil já estavam muito fortes, ela não teve jeito para assinar. Mas o que se deu mesmo na luta da liberdade do povo negro foi a luta ancestral, né? Não foi simplesmente uma assinatura, né? Uma lei que não deu políticas públicas depois de abolida, sabe? Os negros ficaram jogados ao léu, né? Só tiveram os cortiços para morar, né? Depois ele tem um processo de branqueamento que entra no Brasil, né? Trazendo italiano, alemães, né, para o Brasil, doando terra, dando ferramentas para trabalhar, enquanto os negros, depois da higienização urbana, pegaram as tábuas do cortiço e construíram as favelas. E está aí hoje, né? As favelas é o retrato mesmo do descaso, né? Do descaso de uma lei que não permitiu que o negro ocupasse o espaço de direito. Hoje está essa violência toda, né? E a galera não entende que é mais uma relação social mesmo. No descaso de um país que vem explorando a mão de obra indígena, a mão de obra negra, e depois joga esse povo ao léu, porque a partir do século XIX eles desaparecem com os povos indígenas,
Eles tiram os povos indígenas no livro de história, só aparece 19 de abril, né? Essa galera ressurge a partir da nova Constituição em 88, em 1988, com a luta do povo negro, que já vinha da década de 70 ali e tal, o movimento Black Power, um monte de coisa e tal. Né? Os povos indígenas, eles também entram, né, na luta, né? E tá aí, né? Hoje você ainda vê ainda, 70% dos jovens assassinados são negros, né? O descaso nas favelas, nos quilombos ainda estão o abandono dessas pessoas. Povos indígenas, né, ainda estão brigando pelos seus territórios ainda. E o genocídio está acontecendo ainda na Amazônia, no Pará e outros lugares aí, né, dos povos indígenas. Então a luta continua. Então, quer dizer, é uma abolição que não houve ainda, né? E não é simplesmente um mimimi e nem um vitimismo, né? É você reconhecer que não houve, que ainda falta reparação aos povos indígenas e ao povo negro. Enfim, já não retrocedo. Enfim, E avanço segura. enfim, E avanço e espero. enfim, E bendigo aos céus, porque quis Deus que negro azeviste fosse a minha cor. enfim. Já tenho a chave. Negro, 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 negro. As políticas municipais para acesso à educação superior, no caso, só existe o transporte. Porém, a prefeitura meio que paga metade e os estudantes pagam a outra metade. Só que cursinho preparatório para os jovens que, por exemplo, estão no terceiro ano e vão ingressar na universidade ou na faculdade, independente, não existe. Existia um tempo atrás, cursinho preparatório, era até à noite, só que com o tempo se acabou. Então, o que eu vejo são muitos jovens não conhecendo as universidades públicas que existe aqui em Teixeira, por exemplo, que é a UNEB, que é uma universidade estadual, e a UFSB, que é uma universidade federal. Ambas são universidades públicas. Não existe esse preparatório de políticas municipais voltadas somente para essa educação superior. Eu não vejo isso. Eu não vejo essa preocupação em ingressar o jovem na universidade pública, por exemplo, sendo que existem duas de uma qualidade muito boa de ensino, e eu não vejo esse engajamento em fazer com que os jovens conheçam essas universidades e se interessem por elas. Todo mundo é capaz de estar nesses espaços. O problema é que você não vê essa preocupação em explicar para o jovem o que é o sistema de cotas, explicar para o jovem como funciona o sistema de cotas, que o cotas não é só racial, existe cota social, existe cotas para pessoas deficientes, existem cotas para diversos grupos. Então, não existe essa explicação do motivo dessas cotas, como entrar nesses espaços públicos, como abraçar, agarrar esses locais, porque foi muita luta para a gente conseguir ter essas universidades públicas perto, por exemplo, porque antigamente só existia a Universidade de Salvador. Imagine você sair de Caravelas para ter que estudar em Salvador, que é na capital, que é muito longe daqui. Então, nós temos duas universidades públicas do lado e a gente não consegue enxergar esse engajamento por fazer com que os jovens ingressem nesses espaços. Eu estudo na UNEB, eu faço licenciatura na área de português. Por mais que a gente entre na UNEB, na universidade pública, a gente precisa permanecer lá dentro. Então existem políticas que fazem com que você consiga estar ali dentro da universidade. Existe a iniciação científica, existe a iniciação à docência, foi o que eu consegui, que é o IBID, que leva o aluno de licenciatura até a sala de aula para poder conhecer como é esse espaço e entender como que trabalha um professor recebendo uma bolsa.
Então, existem bolsas que fazem com que o aluno consiga permanecer nessa universidade. Eu entrei na universidade pública através dos sistemas de cotas raciais, me entendendo como uma mulher preta, através do Umbanda 1, que é o meu grupo de dança, teatro, de arte, onde eu compreendi desde nova o meu lugar de artista e meu lugar como mulher nesse espaço. Então, eu não entrei na universidade pelo sistema de cotas somente por entrar pelos sistemas de cotas. Eu entrei entendendo qual era o meu papel e quão era importante eu estar naquele espaço. Porque no momento que eu entrei na universidade, eu levei o nome do Umbanda 1, eu levei o Artimanha lá pra dentro. Então, eu fiz com que realmente toda a universidade compreendesse e entendesse qual era o meu lugar, de onde eu vim. Eu vim de Caravelas, eu sou do Umbanda 1, eu faço arte, eu sou dançarina, eu venho de um grupo forte que tem uma história completamente importante para mim, porque foi através do Umbanda 1 que eu me transformei nessa pessoa que eu sou hoje, nessa artista, nessa pessoa que fala, que não tem vergonha. Agora é fazer com que os outros consigam ingressar nesses espaços. É muito importante o jovem do Artimanha compreender como é importante eles entrarem na universidade pública, como é importante eles estarem nesses espaços, estarem nesses movimentos e falar através deles sobre de onde nós viemos. Deusa filho do Obá, expressão da arte, força de mulher, meninas gazelas, deslizando um bailar, xingado de negritude, de encher de brilho nosso olhar, xingado de negritude, de encher de brilho nosso olhar. Uma coisa muito importante na questão das políticas públicas é você entrar na universidade e você se enxergar. E quando eu entro na universidade eu vejo um monte de gente preta e eu fiquei completamente apaixonada por isso, porque eu me vi através dos outros, entende? Eu consegui entrar numa universidade pública graças ao sistema de cotas que fez com que pessoas negras que por mais de 300 anos estivessem à margem da sociedade, querendo ou não, os sistemas de políticas públicas, através do sistema de cotas, fez com que essas pessoas ingressassem nessas universidades. Eu só estou ali dentro porque os meus antepassados sofreram para que eu estivesse aqui hoje viva, estudando numa universidade pública. Eu reconheço isso, eu reconheço a história do meu povo, eu reconheço as lutas. Eu sei o quão foi difícil para eu estar hoje numa universidade pública. Então, eu abraço isso de uma forma que é um reconhecimento, é um agradecimento. Eu terminar a universidade agora vai ser um agradecimento pelos meus antepassados que morreram para que hoje eu tivesse o direito de estar estudando, que isso nos foi negado durante muitos anos. Então você, hoje, 2020, saber que a maioria das pessoas das universidades públicas são negras é uma vitória. Artimanha, se integrou, no território dentro de uma rede, que foi fundada, Rede Bioextremo. A gente começou a buscar parceria com diversas ONGs socioambientais, associações de classe, sindicato e movimentos
sem terra, movimento de direitos humanos. E dentro desses espaços de discussão, tivemos assim vários momentos assim de enfrentamento em cima da luta pela territorialidade, da luta pelos direitos socioeconômicos dos povos tradicionais daquela região, Prado, no caso de Muruxatiba, Helvécia, Nova Viçosa, enfim, e Belmonte. E essas questões elas estão de forma intrínseca junto ao movimento artístico. Tudo que a gente faz de arte, a gente tenta trabalhar, né, a denúncia ou o estímulo à permanência no seu local de origem, que é a questão da territorialidade, você discutir a subsistência, a resiliência naquele local de origem. E isso é o que a gente vem fazendo o tempo inteiro. Junto a essas questões de luta pela a resistência no seu local de origem, vem a questão da economia. E para você discutir economia, você tem que discutir consumo, você tem que discutir meios de vida. E a ciência ela é super importante para você entender, né, como é que você deve trabalhar essas questões socioeconômicas. Não dá para você dissociar a economia do meio de vida das pessoas, porque cada um, quem sabe, né, das suas dificuldades é quem vive. Então cada um escolhe o seu jeito de viver. O extrativista vive, né, basicamente consumindo tudo que é renovável. E o que é renovável é possível ser cultivado e restituído. E aí o Artima entra nessa frente. De que forma a gente trabalhar o nosso consumo, mas um consumo consciente, um consumo sustentável e possível de ser trabalhado essa rotatividade do consumo e, ao mesmo tempo, você empregar o seu ofício em benefício da retomada de algumas práticas tradicionais, que é o que hoje se chama de agrofloresta, agroecologia, que é aquele meio onde você trabalhar de uma forma consciente, você fazia uma roça, você plantava o milho, mas você cuidava ali daquele cantinho ali para poder não degradar, e a terra estava sendo trabalhada de forma rotativa, a agricultura. E da mesma forma a criação de pequenos animais, sem aquele anseio, né, aquela ganância de ter a cultura intensiva, não é essa a ideia que a gente acha que pode desenvolver a economia em uma cidade pequena que nem Caravelas e a região do extremo sul da Bahia. E o que a gente vem fazendo é justamente você trabalhar a arte, mas dialogando com as ciências locais. Eu vi falando da agricultura, mas você tem a cultura pesqueira na cidade. A gente vive hoje alguns conflitos, né? Espécies que ficaram criticamente ameaçadas, tipo o mero do Brasil. É difícil, né, você dizer para o cara assim, não pesca o mero, não pega o mero, porque ele vivia comendo o mero. Mas, ao mesmo tempo, não é difícil também você dizer assim, tem outras alternativas. Tem outras alternativas para você não comer o mero. Você pode trabalhar o turismo, você pode trabalhar a arte, o artesanato, pode trabalhar, né, a própria ciência no turismo pedagógico, cultural, e isso gera renda para a família. Para quantas famílias e quanto ganhará com isso? Só a prática, só o exercício, e no futuro isso pode trazer uma resposta para a gente. Se você discutir a forma de vida dos pais e das mães com os jovens, mas também entendendo os anseios de quem hoje vive uma realidade totalmente diferente, uma realidade onde estão quase todos conectados na internet, onde estão quase todos conectados com o mundo, né, a partir da sua sala de casa, né, no celular, no notebook, enfim, há muitas informações. Agora, se a gente vem aqui trabalhando a arte como um mecanismo, uma ferramenta de facilitação desse diálogo, você começa também a trazer a ancestralidade para o jovem. Você pode fazer com que ele compreenda o modo de vida do seu avô com uma produção cinematográfica, com a arte plástica, com a teatralização, com a musicalidade.
E aí vem a produção de texto, vem outras formas também de você mostrar para ele, né, toda essa beleza, toda essa riqueza que faz dele uma pessoa diferente no município como Caravelas. Ele não precisa ser igual àquele jovem que está lá do outro lado do continente europeu, ou sei lá, na Ásia. Ele precisa se inspirar em tudo que vem acontecendo no resto do mundo, mas ele tem que entender que o chão dele é ali. É ali que ele pisa, é ali que ele vai ter que plantar em cima de suas raízes, né, e fazer, né, daquilo tudo uma coisa que é dele, que ele sustenta, que ele não depende do que vem de cima para baixo. Não precisa a gente dizer que nós somos autossuficientes, mas cidade que nem Caravelas não precisa estar esperando que venha políticas públicas de lá, de Brasília. Aqui a gente tem material e argumento suficiente para a gente dizer: a gente precisa se autodesenvolver. Caravelas tem mecanismo para isso. A gente só precisa investir nesses discursos e colocar em prática. A gente precisa se autodesenvolver, mas conversando e pisando no chão e já aplicando todas as técnicas que a gente tem em cima das ciências desenvolvidas aqui nesse território. Colocando nesse contexto ambiental e a identidade afro-indígena está ligada totalmente, pelo menos principalmente no contexto cultural e de identidade, porque tudo ligado à cultura africana e à cultura indígena está ligado à natureza, né? Principalmente pelo processo religioso, né? Sem a natureza não existe a religiosidade africana, porque a religiosidade africana é a natureza em si, né? Tem o arquétipo humano, mas o que representa a força é a natureza. E a cultura indígena também, né? Tudo ligado aos povos indígenas está ligado à natureza. O uso da força que vem dela, da terra, das matas, do ar, dos rios. Então eu vejo a cultura indígena, a cultura africana como um todo, a presença forte de todos os elementos naturais que existem. Tudo está interligado, né? Tanto na questão humana como na questão espiritual e de identidade mesmo, né? Está ligado à natureza, não tem para onde tirar isso. A gente tem que ver, quando se fala da questão natural e a natureza e os povos indígenas africanos, primeiro assim, os povos africanos, eu vejo mais pela questão de identidade sociocultural, pela questão da religiosidade, dos manifestos e tal. E também de comunidades tradicionais como os quilombolas, que ainda resiste ainda não a monocultura, né? Porque você vê que aqui na região foi invadida por eucalipto, mas tem comunidades que ainda resistem ainda, né? O plantio da mandioca, o plantio do feijão, o plantio do milho, né? E os povos indígenas ainda lutam pelos seus territórios, para manter seus territórios ainda limpos, né? Longe dos agrotóxicos, das máquinas, né? E usando o extrativismo, né? A natureza com mais... usando a natureza de uma forma mais sustentável mesmo, né? Então a força da natureza dos povos indígenas, do povo africano, está muito interligado em toda essa manutenção de vida mesmo. É essencial. Eu quero deixar uma mensagem para os jovens de Caravelas, que vocês precisam ocupar os espaços. Vocês precisam entender que essa cidade é de vocês, essa cidade é nossa. A gente precisa fazer com que existam políticas públicas para a gente. Existem espaços onde a gente entenda cultura, arte, literatura, música. Vocês precisam adentrar nesses espaços. Vocês precisam
precisam beber dessas fontes. Vocês precisam lutar por arte, cultura, esporte, música. Então, parem de ficarem esperando demais e comecem a agir. Porque eu ouço muitos jovens dizendo que Caravelas não tem nada. Na verdade, Caravelas tem tudo. Vocês só precisam abraçar esse tudo. Navio negreiro, tumba flutuando.